Olá, meu nome é Tiago e eu sou mestrando da turma 4 do PROEF do Polo da UFES. E aqui estou para apresentar o mapa conceitual que elaborei para avaliação nacional da disciplina problemática da educação física escolar. Aqui em destaque no mapa, nós temos todas as temáticas que foram discutidas durante as 8 semanas da disciplina. Então, a gente tem os aspectos legais, as questões de gênero, os temas geradores, a indisciplina e o afastamento dos estudantes, o ensino do esporte, a relação entre a teoria e a prática e as atuações docentes. São essas as grandes problemáticas encontradas pelos professores de educação física escolar e a gente pode verificar logo dessa visão geral que todas elas estão interligadas, relacionadas de alguma maneira, seja como causa ou como consequência uma da outra. Vamos começar explicando as atuações docentes, porque elas são uma problemática na educação física escolar. Principalmente porque há uma grande discrepância entre as atuações dos professores de educação física. A primeira delas é o abandono do trabalho. A gente vai se aprofundar um pouquinho aqui nesse mapa, que é a mesma coisa que o desinvestimento pedagógico. O desinvestimento pedagógico é caracterizado pela falta de planejamento e intervenção do professor. É aquela famosa aula rola-bola, onde os alunos escolhem a atividade que eles querem praticar e o professor não constrói nenhum tipo de conhecimento durante essa aula com os alunos. Por que isso acontece? Então, a gente tem aqui algumas possíveis causas desse desinvestimento pedagógico. A primeira delas são as condições objetivas de trabalho que desmotivam o professor a elaborar uma boa aula. A remuneração baixa, a falta de tempo para planejamento, a formação continuada em defasagem, o material didático e infraestrutura precária e a quantidade excessiva de alunos por turma são algumas dessas condições que desmotivam o professor. As transformações que ocorreram na área da educação física ao longo dos anos também podem ser um possível caso de desinvestimento pedagógico, porque o modelo esportivista, que era a prioridade até a década de 1980, depois disso veio o movimento renovador, veio fazendo uma desconstrução dessa tradição, como muitas críticas a esse modelo. Muitos professores ficaram no meio do caminho entre o modelo esportivista e o movimento renovador, porque eles não tiveram uma orientação do que poderia ser trabalhado nas aulas de educação física. Não mais o esporte tecnicista, e sim a cultura corporal do movimento. Então eles ficaram sem orientação e optaram pelas aulas rola-bola, que nem é o ensino tecnicista do esporte, voltado para a competição e alto rendimento, e nem é o conteúdo teórico associado às aulas práticas que sugerem o movimento renovador. Então os professores ficaram sem chão e perdidos, por isso eles optaram pela aula rola-bola. Outra característica, uma possível causa desse desinvestimento pedagógico, é a cultura escolar. Como a educação física escolar é vista pela comunidade. Existe uma certa invisibilidade desse componente, porque não se sabe ao certo qual o conteúdo que se ensina na educação física, e porque ele é importante para a formação do aluno. Então, na hierarquia pedagógica, a educação física é desvalorizada perante os outros componentes curriculares. A funcionalidade desse abandono para a gestão também é uma causa, porque a gestão utiliza as aulas de educação física como coringa. Quando há muitas aulas vagas na escola, esses alunos são jogados dentro da quadra, para que o professor de educação física fique com eles. E ao mesmo tempo, quando tem algum projeto na escola, alguma avaliação que precisa ser realizada, é da aula de educação física que os alunos são retirados para participar desses outros projetos ou fazer essas avaliações. Não é das outras aulas dos componentes curriculares, é apenas da aula de educação física, porque não tem uma certa clareza da importância da educação física para a formação desses alunos. Então ela acaba sendo uma aula coringa. A gestão usa essas aulas de maneira que quer. Então isso fomenta a aula rola-bola e o desinvestimento pedagógico, porque o professor de educação física se sente útil na organização e funcionalidade da escola. Porém, esse não é o objetivo da disciplina. Sabemos que a prioridade é o ensino-aprendizagem significativo do aluno. As outras atuações docentes estão relacionadas com as práticas tradicionais e as práticas inovadoras. Então, as práticas tradicionais priorizam o saber fazer, que está ligado ao modelo esportivista, que foi a prioridade até a década de 1980. E as práticas inovadoras, ela associa o saber fazer com o saber sobre o fazer, e está mais relacionado com o movimento renovador. E aí a gente entra na discussão da relação entre a teoria e a prática. O que ensinar nas aulas de educação física? Então, a gente tem duas divisões aqui no mapa, o saber fazer e o saber sobre o fazer. O saber fazer, ele aborda a dimensão procedimental, está relacionado com a metodologia tradicional, ele prioriza as aulas práticas e tem como conteúdo as habilidades técnicas para o esporte, geralmente o quarteto fantástico, futsal, vôlei, handebol e basquete. Já o saber sobre o fazer, ele aborda a dimensão conceitual e engloba a dimensão procedimental, que é a metodologia renovadora. Então, prioriza as aulas teóricas associadas às aulas práticas. O conteúdo ensinado é a cultura corporal do movimento em seu amplo aspecto: processo histórico, impactos na sociedade, relação com a mídia, preconceitos e estereótipos, saúde e beleza.
de todas as temáticas, não só dos esportes, mas das danças, das lutas, das ginásticas, das práticas corporais de aventura, dos jogos e dos esportes. Uma terceira possível prática é a descontextualização entre as aulas teóricas e as aulas práticas. O professor que recebe material didático com a cultura corporal do movimento e trabalha em sala de aula esses conteúdos, na teoria, mas não consegue praticá-los na dimensão procedimental. Ele descontextualiza a aula teórica da aula prática. Então, na aula teórica, na sala de aula, a gente vê a apostila do estudante sendo preenchida sobre a cultura corporal do movimento, mas na hora de ir para a quadra, o professor volta no quarteto fantástico, que é o futebol, vôlei, handebol e basquete, então desassocia a aula teórica da aula prática. E não é essa a intenção. A metodologia é renovadora, ela quer que a dimensão conceitual e procedimental estejam associadas e englobadas, para que o aluno vivencie a cultura corporal do movimento de maneira completa. Aqui a gente consegue ver que a atuação docente e a relação entre a teoria e a prática e o ensino do esporte estão relacionados de alguma maneira. O abandono do trabalho surgiu após o modelo esportivista ser considerado inadequado para a educação física escolar, e o movimento renovador vem ganhando força aos poucos, com a prática do saber fazer e saber sobre o fazer associados. Então, essas temáticas se complementam e estão associadas entre si. Os aspectos legais que dizem respeito à legislação também estão relacionados com essas temáticas, porque dentro dele a gente consegue verificar por que houve tanta mudança e tanta alteração na educação física escolar. Começamos por 1961, onde a educação física escolar era vista só como uma atividade prática de dimensão biologicista que tinha como objetivo apenas melhorar a aptidão física do aluno. Ela era obrigatória na educação básica e até mesmo no ensino superior. Porém, ela era facultativa àqueles alunos que já praticavam exercício físico fora do ambiente escolar. Então, a gente tem aqui na lei a facultatividade para o aluno fisicamente incapacitado, maior de 30 anos, que presta serviço militar, ou que trabalhasse mais de 6 horas e estudasse no período noturno. Em 1977, houve uma alteração na lei, foi acrescentada a facultatividade para o ensino superior para as mulheres com prole. Então, a partir do momento que a mulher tivesse filhos, ela não tinha mais obrigatoriedade de praticar exercícios físicos na visão da LDB. Em 1996, a educação física escolar virou um componente curricular. Então, agora possuía conhecimentos específicos e tinha uma prioridade na formação integral do estudante. Porém, ela continuou sendo facultativa para o ensino noturno, o que é uma contradição em si. E as grandes dificuldades para esse ensino noturno da educação física escolar eram as aulas no contraturno, porque se o aluno estudava no noturno é porque ele precisava trabalhar. Então ele não tinha condições de praticar e participar dessas aulas no contraturno. E aí vieram as dispensas da aula de educação física, que aumentaram muito depois dessa facultatividade no ensino noturno. O que essa lei sugeria é que os critérios para essas dispensas fossem bem analisados. Porém, hoje, qualquer atestado médico faz com que o aluno seja dispensado da aula de educação física. Não existe uma análise mais minuciosa desses atestados. E os alunos são dispensados totalmente da aula, o que gera uma grande problemática para a aula de educação física. Em 2003, a LDB tem uma grande alteração na lei, onde há um retrocesso. Apesar da educação física continuar sendo um componente curricular obrigatório, ela volta a ser facultativa aos alunos de todos os turnos, não somente os alunos do turno noturno, como foi promulgada na Lei de 96. Então há um grande retrocesso para essa facultatividade da educação física escolar, uma coisa que não se vê em outros componentes curriculares. Então a gente considera isso sim uma grande problemática. Outra coisa que o aspecto legal não esclarece são as aulas mistas ou divididas por sexo, e aí a gente entra na problemática da questão de gênero. Historicamente, a gente já tem uma baixa participação das meninas nas aulas de educação física, e alguns professores entendem que separar por gênero as atividades dentro da aula de educação física seria uma solução. Então divide a quadra, coloca as meninas de um lado jogando vôlei e os meninos do outro lado jogando futsal. Só que a ideia não é essa. Precisamos colocar isso em pauta e verificar o que é melhor para cada unidade escolar. Na minha unidade escolar, por exemplo, há um quantitativo grande de meninas que jogam futebol. Então fazer essa divisão da atividade por gênero, além de ser uma segregação, não é interessante e a legislação não esclarece o que deve ser feito nas aulas de educação física. Vamos falar então sobre os afastamentos e a indisciplina nas aulas de educação física, e o afastamento ele tem muita relação com as dispensas das aulas. Essa história de levar atestado e ser dispensado aumenta o afastamento das aulas de educação física, mas também tem algumas outras causas, como a exclusão, já que o esporte em si é excludente. Então, quando o professor utiliza as aulas para treinamento de alto rendimento, ele acaba excluindo os alunos com menos habilidades. E esses alunos, por ter passado por algum insucesso, por algum constrangimento, por não ter habilidade, ele desiste de participar das aulas ou então começa a ser indisciplinado.
A repetição dos conteúdos também é uma causa da indisciplina e do afastamento. O aluno se sente desmotivado em participar das aulas, já que ele vê a mesma coisa em todos os anos. Para a solução dessa indisciplina e desse afastamento, nós podemos propor as práticas inovadoras, vistas lá nas atuações docentes, porque dar sentido à prática na quadra ao aluno, ensinando sobre o fazer, pode voltar a motivá-lo a praticar as atividades. O ensino por temas geradores também é uma possível solução, já que a base dele é a realidade do aluno e o conhecimento prévio que esse aluno leva para a escola. Então, os temas são escolhidos através de um diálogo e desse ensino colaborativo, o que se torna mais motivante e interessante para as aulas de educação física para esses alunos, diminuindo assim a indisciplina e o afastamento. Então, numa visão geral, a gente observa que dentro dessas temáticas das problemáticas da educação física escolar, a gente tem as causas, a gente tem as consequências e a gente tem as possíveis soluções para que essas problemáticas sejam diminuídas dentro de cada realidade escolar. E assim ficou meu mapa conceitual e eu espero ter ficado claro para todo mundo e até uma próxima.